Quando a gente fala em equilíbrio, a gente imagina alguma coisa num ponto estável, que não se move, que não se desestabiliza, né, por alguma razão. E a gente pensa logo numa balança, né, uma balança daquelas antigas, né, que tinha 2 pratos e tinha aquele ponteirinho que marcava, que chama-se o fiel da balança, que marcava ali exatamente o ponto onde a balança podia estar pendendo para um lado ou para o outro. Então, equilíbrio seria mais ou menos isso, né? Esse equilíbrio, essa constância numa determinada posição. E dentro da psicologia psicossomática, existe um termo chamado homeostase. E homeostase é uma palavra derivada do grego, que vem de homeo, que significa o mesmo, e stasis, que significa aqui do mesmo jeito, né? Então, permanecer na mesma forma, no mesmo modelo, na mesma situação, significa ter equilíbrio, ter saúde. Então, quando o sujeito está com a saúde plena, a gente diz que ele está em estado de homeostase. E para que a gente tenha esse estado de homeostase, existem aí 3 bases, três pilares, né, que mantêm o sujeito nessa situação de homeostase, e seria então o corpo, a mente, o corpo e o espírito. E é isso que esse programa tem a intenção de estar trabalhando com as famílias, a questão da mente, do corpo e do espírito, para que a gente tenha esse equilíbrio, para que possa estabilizar-se, né? Acontece que quando a gente sabe que uma desses pilares está desestruturado, é por aí a porta de entrada dos adoecimentos. Então, nós precisamos falar um pouquinho, né? O que é um pilar, o que é uma viga? Não sei se alguém aqui... Bom, vocês conhecem bastante de construção, eu também já vi muita coisa sobre isso, e sei que uma construção, para a gente dizer que ela tem equilíbrio, que ela está bem estruturada, ela tem que ter uma base boa, uma viga muito boa de construção. E essa viga, ela precisa estar lá embaixo, tem uma coisa que chama de sapata, e essa sapata tem que ter alguns componentes para ela ser forte. Então, tem que ter lá o ferro, aquela gaiolinha de ferro, cimento, areia e tudo mais. E a gente sabe que se em um determinado momento existe mais ferro do que cimento e areia, a coisa não vai funcionar bem. Se colocar muito cimento e areia, não colocar essa viga de ferro, a estrutura vai acabar caindo. E assim é na nossa saúde e é também na nossa saúde mental, nos nossos relacionamentos. Então existem componentes, ingredientes que precisam estar bem fazendo parte dessa estrutura para que a gente tenha essa saúde, para que tenha esse equilíbrio. Então, nesse sentido, nós podemos trabalhar nesses 3 pilares que você estava comentando mesmo, né? Se você tem se preocupando muito em questão do trabalho, você acaba deixando os outros 2 pilares mais enfraquecidos. Exatamente. Se você tem trabalhado muito só a parte espiritual e não o relacional, você tem deixado a base enfraquecida. Exatamente. Se você tem trabalhado só o relacional com a sua família, você tem deixado 2 pilares enfraquecidos. Exatamente. E isso vem com a pandemia, com isso veio enfraquecer, correto? Sim, muitas estruturas familiares aí abaladas por conta disso, né? Não ter essas bases bem alicerçadas. Então a gente precisa trabalhar muito bem nisso. Na questão esse pilar mental, como é que funciona isso dentro da família? Então, assim, o sujeito equilibrado, como é que a gente diagnostica um sujeito equilibrado? Quando ele tem razão e emoção na mesma proporção. O sujeito que tem muita razão e pouca emoção, ele vai atuar no ambiente e ele vai comprometer a parte afetiva, a parte relacional. Ele vai ser um sujeito mais reservado, mais frio, não tem tanta empatia com os demais. Então, ser muito racional é insalubre. Também, assim, ser muito emocional. A família que é muito emotiva, muito emocional, ela acaba sendo frágil e tendo dificuldades no cumprimento de regras. Ela acaba cedendo, sendo um pouco permissiva e olhando o outro sempre muito como coitadinho. Então, ela enfraquece quando ela é muito emotiva. Então, precisa haver esse equilíbrio entre razão e emoção. E aonde é que a gente busca esses componentes aí para fortalecer esse pilar da mente. E isso pode trazer também dificuldade até mesmo na própria educação dos filhos. Exatamente. Se uma família é muito emotiva e permissiva, ela acaba permitindo certas situações e
deixando com que a própria educação dos filhos mesmo fica deficitária. Sim. Porque algumas situações ela precisa tomar algumas rédeas e ela não conseguiria. Sim. E isso nós podemos dizer que é das dificuldades que as famílias têm enfrentado. Exatamente, a dificuldade de dizer não. O não parece fica assim, olha, eu tô judiando da pessoa, coitadinho, ele vai sofrer se eu dizer não. Então, assim, é sempre aquela forma de tratar o outro assim, pobrezinho, coitadinho, e eu acabo diminuindo. Então, eu quero fazer muito pelo outro, não deixo que o outro faça. E então, a família muito emotiva, ela é adoecida, e a família muito racional também. Então, as duas. Então, a gente precisa buscar esse equilíbrio entre emoção e razão para que tenha uma família mais estruturada.